Oi, gente! Muito obrigada por estarem aqui na estreia do Call the Shots. Eu criei esse podcast com um propósito muito especial. Construir uma comunidade para dividir histórias reais. De vida, trabalho, recomeços, fracassos, escolhas. Porque o que você está vivendo agora, muitas outras mulheres também já viveram ou estão passando por isso nesse momento. Então, por que não nos unirmos mais? O nome Call the Shots significa exatamente isso. Tomar as rédeas da própria vida. E aqui, esse espaço é nosso, livre e sem julgamentos. Obrigada de coração por estarem aqui e por fazerem parte disso. Vocês já são muito bem-vindas e eu espero que gostem. Aqui quem manda é você. Call the Shots. Nosso primeiro episódio do Call the Shots. Sejam muito bem-vindas. Eu estou estreando esse podcast com uma das minhas melhores amigas, a minha sócia que diariamente pratica vários papéis e ela é maravilhosa. Caroline Marratini, bem-vinda ao Call the Shots. Cá, muito feliz que você tá aqui, que você topou mais essa. Carol sempre me apoiou. Quando eu falei, Carol, vou lançar um podcast, vem, ela falou, tô aí. Maravilhosa. E a Carol é uma pessoa que anda inspirando muitas pessoas. Muitas mulheres, e eu sou uma delas, isso é verdade. Além do mais, virou minha sócia na Pura. Tem empresa pet, tem outra startup no mundo da moda. Ela é mãe, é esposa. Agora tá ganhando uma presença muito forte no digital, que eu acho que você nasceu pra isso. Gente, eu devia contratar a Nanda pra fazer pitches também, pra me apresentar mais, porque realmente... Mas eu tô mentindo? Amiga, eu juro, eu tô muito feliz, viu? Com toda essa declaração sua. E é sincero. Não. É sincera. Posso falar eu que acho... o podcast, ele já é um sucesso. Amém. Eu tô tão feliz de estar aqui. Amém, tão amiga. Feliz. Obrigada pelo Eu tô muito feliz. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz. Mesmo eu... E eu acho que... configurada, mas tudo bem. Posso contar? Pode. A Carol, antes de chegar, preciso contar isso pra vocês, ela me mandou uma mensagem e falou assim, amiga, aliás, eu vou ler o que você falou, porque foi meia hora rindo, e eu acho que isso é uma coisa que vocês não sabem da Carol, tá? Porque ela é minha amiga, ela é tudo isso, só que ela é muito engraçada. E eu acho que as pessoas que te veem nas redes sociais acham que você é toda só essa fashionista, eu sou tipo assim, empreendedora. vida real mesmo. Cara, ela é raiz, ela é muito engraçada. Olha o que ela me mandou, desse jeito, foi assim que eu li. Amiga, beleza, tô indo básica ela nunca não, é. Mas eu tô basiquinha. Ela falou, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu fui ao dentista. Eu tomei anestesia, eu tô meio torta. Que é isso? Eu tava esperando você chegar toda desconfigurada, tá linda. Eu tô torta de um lado, tanto que eu vou ficar assim nesse podcast, porque não dá pra ficar de frente, porque eu tô realmente torta. Depois eu fiquei pensando assim, quem vai no dentista num dia que vai no fazer um podcast, tipo... A Carol. Juro, você ia. Mas é que não ia dar tempo, amiga. Mas você ia de qualquer jeito. Tinha outro horário pra ir, eu tinha que ir, mas tudo bem. Por que você foi ao Então, dentista? pessoal, o que aconteceu aí? Eu tô com um probleminha, na verdade, eu tô com o maxilar travando. Aí eu comecei a fazer um tratamento. E aí, eles aproveitaram pra fazer uma limpeza, só que eu sou muito sensível. E aí, eu falei assim, a anestesia sai rápido. Taca aí uma anestesia que tá tudo certo. E aí eles me anestesiaram, eu estou torta aqui fazendo esse podcast maravilhoso com a boca torta. Ué, vou fazer o quê? Não tinha outro horário, não tinha o que fazer. Gente. É isso. É a famosa mulher multitarefa. Vai no dentista, toma anestesia, parece que assim, ela fazendo a introdução, eu assim, muda. Porque assim, eu não sei se eu falar muito, eu não sei como que tá minha cara. Aí eu também tô meio inchada, mas assim, vai dar tudo certo. Adorei que você tá aqui. Ontem, acho que a gente tava conversando ontem por mensagem, eu falei pra Carol, Carol, traz o Romerinho. E ela falou, amiga, não vou levar porque ele vai tocar o terror, ele adora uma câmera. E eu falei que ele me puxou. Gente, a Amanda nasceu pra isso, eu lembro até hoje. Eu conheci a Amanda do mercado e tal, né, virou minha amiga, mas sempre assim, admirei ela horrores. Puta executiva, do corporate, tem assim, ela tem uma história profissional maravilhosa. E aí, sempre vi ela como uma mulher muito divertida, mas ao mesmo tempo séria e tal. E quando a gente resolveu abrir a empresa, eu falei, amiga, eu acho que a gente vai ter que ir pro digital, porque as pessoas precisam entender a nossa história. Nunca imaginei, né, tipo, eu não conseguia pensar, porque a Amanda era zero, assim, no Instagram, ela nunca postava nada. Você hoje, você tá crescendo muito no digital. Eu acho que você nasceu pra isso.
Só que você também tem uma coisa que eu admiro muito, que eu me identifico muito, que você mostra muito da sua vida. Você mostra o seu dia a dia, você mostra o que você tá fazendo. E às vezes você se mostra lá sem estar produzida, acabou de sair de uma academia. Mas tem muita coisa também que você preserva da sua vida pessoal. Tipo, o seu filho. Por que isso? Cara, tem alguns motivos que eu preservo. Eu não preservo só meu filho, eu também preservo meu marido, porque meu marido também, ele fica muito em casa, a gente tem uma vida muito ativa juntos. E ele tem, inclusive ele tá me ligando agora, gente. Quer atender ele? Dá um oi pra ele, fala isso aqui. Oi, amor, eu tô gravando um podcast. Oi, Romero! Vou pôr você no microfone. Romero, estamos falando de você! Fala, Eu tô em casa, vou ter emprego, vou ficar com você. Ela tá morrendo de saudade de você, ela tava te Eu elogiando. tava te elogiando. Tá bom, já tô em casa. Te amo. Te amo. Bom podcast. Ai, gente, beijo! Obrigada, Dora! Beijo. Muita gente sabe já, mas a Carol, ela é casada com o Romero, que pra mim, assim, é o pai das startups, é o guru dessa área. E os dois são ligados aos 220. O Romero também. Vocês trabalham, vocês têm uma vida ativa social enorme, vocês estão sempre recebendo, estão sempre viajando, vai pra lá, Sim. vai pra cá. Tem filho. Como que é essa dinâmica, Cá? Como é que você dá conta? Como é que é o casamento? Como é que é estar casada com um cara que também é desse meio, que conhece muita gente? Como é que é tudo isso? Gente, eu acho que, assim, a expectativa das pessoas é que eu e o Romero, quando a gente senta pra jantar, a gente só fala de startup, crescimento, receita. Eu tenho certeza, números, deck, pitch. Eu tenho certeza que as pessoas devem pensar isso, que o nosso papo é esse o dia inteiro. E que a gente, tipo, sei lá, à noite vai assistir um filme, com certeza a gente vê aqueles documentários no YouTube. Eu ia falar isso. De mercado e tal. Mas é sério que a gente assiste? Bling Bling Dubai. A gente Tá entregando o Romero a aqui. gente se junta à noite, aí a gente fala assim, vamos ver Dubai Ostentação, vamos ver Dubai Ostentação. Cara, porque eu respiro a vida do empreendedor. O Romero respira a vida de venture capital e gestor de fundo. E se tem uma coisa que a gente não quer falar, é disso. Ele chega em casa e fala, amor, tem fofoca pra contar? E a gente quer falar, tipo, de qualquer coisa. Besteira. A gente não fica falando de nada de coisa séria, nada de trabalho. É aquela coisa, como que é a casa de ferreiro de pé de pau, né? É isso. Nossos assuntos são todos menos trabalho. Claro que tem momentos que eu falo, preciso de você. Isso que eu ia perguntar. Me Rola ajuda. aquela mentoria Rola, atrás das claro. cortinas ali, por ele, enfim, ser desse mundo. Você tá, Sim. você tá do lado de liderar as startups, o Romero já passou por isso, conhece isso muito bem. Tem isso? Tem, inclusive, a Pura, eu dou... O Romero é nosso consultor offline. Não é nem... Eu vou dar um passo pra trás. O Romero, ele que foi a pessoa que fez com que eu tivesse a certeza que eu tinha que entrar com você na Pura. Por quê? Quando você veio contar que você estava vendo esse mercado, eu lembro até hoje, foi em 2020, pandemia, você me chamou pra conversar no café, e aí eu conversei com você te dando meio que uma consultoria industrial. Eu não tinha entendido até então que você queria montar comigo. Ela demorou pra ela entender que eu tava lá entendi. pra convencer. Até não paguei o entendi. café. Eu paguei o café esse dia? Pagou. Tava tentando Pagou e seduzir. saiu correndo depois. Eu falei muito. Eu falei, não parava Não, de foi falar. ótimo, mas eu fui um mix. Eu fui realmente pra pegar um pouco do seu expertise, dessa parte de indústria, perguntar a sua opinião. Sim. Isso foi ótimo. E aí eu não tinha entendido que a Amanda estava cogitando de abrir uma empresa comigo, ela não deixou claro. E aí, desde então, eu sempre fiquei olhando esse mercado e te mandando Estudou tudo que muito. eu via. É. E quando você falou, Cá, você me ligou e falou, vamos abrir a Pura? E aí eu falei, cara, tá bom, deixa eu pensar. E eu fui fazer o pitch pro Romero, eu lembro até hoje, ele tava na massagem, deitado na maca, eu entrei na sala. Aí eu, amor, deixa eu te falar uma coisa. O que você acha de uma empresa? Assim, eu fiz o pitch. Eu não sabia dessa história. Eu fiz o pitch pra ele, eu falei assim, o que você acha de uma empresa, de um produto de limpeza, multiuso de verdade, que uma fórmula assim, XPTO, fiz todo o pitch pra ele, ele pulou. Jura? Pulou, ele falou, isso é um unicórnio.
A hora que ele falou essa frase, Que é pra vocês. a hora que ele falou essa frase, eu falei, é isso. Tô no caminho certo. Eu falei, bom, então... E eu lembro que quando a Carol voltou, eu só tinha feito um pitch pra ela. Ela voltou, assim, parecia que ela tinha ido pra um intercâmbio sobre o assunto, porque voltou, você lembra? Trazendo um monte de informação. Eu falei, gente, na hora deu uma leve suada. Eu falei, será que, cara, essa mulher aqui vai me grelhar? Porque ela é ligada no 220, veio preparada. Eu não tinha filho ainda, não tava casada. É, eu verdade. tava assim, a 3.000 por hora. Eu respirava esse projeto. E o nome da Pura, a gente, sem querer, né? Foi junto. Essa história foi muito legal. Eu falei pra Carol, vai pra casa. Acho que foi mais ou menos assim. Pensa em nomes que você gosta, eu vou pra mim, eu vou pensar em nomes que eu gosto. E cada uma fez isso. Aí a gente voltou com uma listinha. Acho que tinha uns 5 nomes. A Carol, sei lá, tinha alguns nomes também. E o primeiro era Pura. Era Pura. Estranho, né? Não, estranho não. Acho que é Mas da onde? De todos os nomes do planeta, as duas voltarem com não Pura? Não tinha outro nome. Era pra ser, gente. Era pra ser. E E eu vou- foi isso, o Romero, ele que me deu esse impulso. Fiquei muito feliz. Eu não sabia dessa história. Eu vou falar uma coisa. Às vezes, o Romero eu adoro. Quando a gente tá trabalhando e o Romero passa, assim, eu sempre solto alguma informação pra ver se o Romero vai parar pra vir dar uma mentoria, né? Porque eu sou amiga, a esposa é ela e eu só tô lá filando É filando que fala? Frilando? Tirando proveito da situação, falar, porque tem esse negócio. Pro Romero dar o insight dele. Mas eu não vou mentir. Teve uma vez que o Romero veio e ele fez tanta pergunta pra mim, que eu acho que eu saí da sua casa quase chorando, suando. Geralmente. E eu falei, cara, esse cara é muito preparado. Existe isso com vocês? Então, existe ele ficar puto. Porque ele sempre fica muito puto. Porque ele pergunta 1000 coisas que eu falo Mas eu assim, acho isso ótimo, né? que Porque eu não sei responder, mas no final é tipo, é isso. Eu tô vivendo a vida do empreendedor, eu tô trocando a roda com o carro andando. Então, eu entendo o lado dele. Ele tá lá pra fazer o cheque. Ele tá lá pra descobrir os próximos unicórnios do mercado. isso. Vai ter E esse é o business dele. Ele foi a primeira venda significante de startup do Brasil. Ele foi a primeira startup do Brasil, né? Que foi, a gente pode falar? Que foi o Buscapé. O Buscapé, cara, a história. E ele foi Incrível, o primeiro, e ele fez uma história incrível e desde então ele respira esse mundo de startup e investe, né, em startups e tem, assim, várias que ele investiu Sim. que viraram unicórnios. Então, é o business dele fazer perguntas E difíceis ter esse olho, né? para nós empreendedores. E aí a maioria não sei responder. Mas como ele é meu marido, eu não tô nem aí, eu não sei responder, eu não respondo. No final também, a gente é muito criativa. Eu sou uma empreendedora muito criativa. Você é mesmo. Eu não sou uma empreendedora muito de exatas. Então, eu sei como que eu tenho que chegar. Eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. E eu sei que vai dar muito retorno, eu sei que vai ganhar muito dinheiro, eu sei que vai crescer muito. Mas O caminho e essas coisas assim... vai se virando. Não, esses fluxos todos, esses caixas não quero saber, fala do financeiro. Que agora a gente tem, né? Cara, eu não sei. Amém. Pede o DRE pra ele, não pra mim. Não sei que pé que tá. Você é muito criativa, mas você também é muito boa nessa parte, amiga. Você não se dá o crédito, mas você é. Eu já vi, ao vivo. Não, gente. E vou falar que a Carol, assim, pequenininha, bonitinha, toda... Gente, uma vez a gente fez uma reunião com fornecedores. Contar. Cara, história. essa hora, eu lembro que eu tava num vídeo, a gente tava fazendo reunião de Zoom, era um Zoom. Eu tava tomando água. Uma hora, Carol, deu um corte ali em todo mundo, mas ela falou um negócio, eu nem consegui disfarçar. Eu só desliguei minha câmera e eu fiquei meia hora parada assim, falando, cara, ainda bem que eu sou sócia e essa pergunta não foi pra mim. Qual foi? Eu não lembro. Eu lembro. Ah, não, tudo bem. Você ficou com medo da gente até... Recebi um processo ali. Mas não, só porque eu sou medrosa, mas você falou com Não, muita... fui grossa. Não, você fez com razão. Foi ridículo aquilo. Tá bom. Tá bom, tudo bem. Tá tudo certo. Depois a gente conversa. Bom, agora, ainda nesse tema Romero, filho e tudo mais... Cá, você é uma pessoa... Você falou de mim quando você chegou aqui. Ah, a Amanda tava com tempo, foi caçar o que fazer, tá criando podcast. A gente não sabe ficar parada, você é igual. Você tá sempre fazendo alguma coisa. Se você não tá fazendo uma coisa no ambiente de trabalho, você tá recebendo gente na sua casa, você tá levando o pessoal pra viajar com vocês e hosting as pessoas, você tá cuidando do seu filho, uma mega mãe que tá fazendo adaptação na escola. Eu acompanho isso de perto. A Carol tá fazendo a adaptação do Romerinho. Gente, sem brincadeira. Ela faz reunião sentada no chão da escola, esperando o filho se adaptar. Cá,
Admiro muito. As mas- pessoas não enxergam, Mas, não amiga, sabem isso de você. Você vai passar por isso. Eu vou pedir muita consultoria pra Carol, que ela te Vai deu em passar. várias frentes. Você vai passar por isso. Existe pra você, e eu pergunto isso porque eu passei por. Eu não tenho filhos, mas eu já passei por uma sensação assim, onde você tá fazendo muita coisa. E às vezes deixa um pouco a peteca cair ali com o marido, às vezes não tá em casa pra dar jantar pro filho, pra ver o filho dar a primeira risada, seja lá o que for. Rola esse sentimento de culpa, e eu acho que muita mulher que assiste a gente sente isso. Essa culpa, essa cobrança. Rola isso com você? Já rolou? Olha, sim e não. Hum. E eu vou te explicar por quê. Quando... Foi muito legal, isso é uma dica que eu dou pra quem tá assistindo. Quando eu tomei a decisão de ir pro digital, eu precisei buscar subsídio para isso. Eu não tinha autoestima suficiente para isso. E o que eu tô falando de autoestima não é você se achar bonita ou se você se achar foda. É você realmente se perdoar. Isso é autoestima. É você não sentir culpa. Por quê? A culpa, ela é uma síndrome da perfeição, síndrome de Deus. Por quê? Se você não peca, se você é perfeita, você nunca vai sentir culpa. Mas você não é Deus. É isso. Você não é perfeita. Então você sempre vai errar. Você sempre vai deixar a desejar em algum momento da sua vida. Então, a partir do momento que você vive dentro dessa culpa sem parar, você tá alegando que você tem que ser perfeita e que você tem que ser Deus. É isso. Só que você não é, você não vai ser. Então, a partir do momento que você entende isso, você se acolhe, você se ama e você começa a construir uma autoestima verdadeira que te dá uma base para não sentir culpa nesses momentos. Então, assim, eu sinto saudades do meu filho quando eu não tô perto. Eu morro de saudades. Agora mesmo, ele entrou numa fase, até postei isso nos stories, ele entrou numa fase que eu saio de casa, ele chora, me abraça, por favor, não vai. E eu tava com ele agarrado no meu colo, pedindo pra eu não ir. Não senti culpa de estar aqui. Tô muito feliz de estar aqui. Porque eu tenho um propósito como mulher, como profissional. E eu tenho muita coisa pra falar pras pessoas. Então, eu não tô... Mas óbvio que eu tô sentindo saudades, eu vou sentir saudades dele. Mas em nenhum momento eu tô sentindo culpa, porque isso me faz feliz. Isso faz eu ser a mulher que eu sou. E isso vai fazer com que eu seja uma puta mãe foda pro meu filho. Então, eu acho que o fato de eu ter tido esse subsídio emocional, de eu ter feito esse mergulho de autoconhecimento e ter construído essa autoestima, foi através de uma mentoria de um curso que eu fiz com uma mulher muito foda. E eu lembro até hoje das palavras. Para mim, elas ressoam diariamente. Em relação ao meu casamento, eu tive sim momentos que eu achava que eu estava um pouco ausente, mas graças a Deus eu casei com um cara muito maravilhoso, que eu olho pra ele e eu falo, amor, eu realmente preciso agora estar em tal lugar. E como ele vive esse outro lado, e ele entende, ele vê todos os papéis que eu equilibro, ele admira isso, ele me dá... Muito importante. Ele me dá muita... Ele apoia. Ele me apoia e ele me acalma. Então, a gente, como casal, a gente tem uma parceria muito bacana. Inclusive, fizemos coisas que os casais não fazem após ter um filho. A gente, desde quando o nosso filho nasceu, a gente viaja. E eu deixo meu filho com a minha família, com Você não perdeu o relacionamento com o seu marido, que acontece muito. Não, porque assim, isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. Primeiro vem marido e mulher. Depois vem os filhos. Por quê? Ah, mas nasce um filho. O filho... Não. Porque se você não colocar o seu casamento em primeiro lugar, não vai ter filho, não vai ter família. Porque esse casamento vai acabar. Muito importante isso que você tá falando. Esse casamento vai acabar. Não tem o que fazer. Ele vai acabar. Então, se você não colocar você e seu marido em primeiro lugar, vai romper num determinado momento. E aí, quem vai sofrer vão ser seus filhos. Porque a família vai acabar. Então, a gente tem isso da gente se nutrir.
A gente viajou agora pra Madrid, a gente ficou 6 dias juntos, só eu e ele. Você deu dicas bárbaras no seu Insta. A gente viajou, ano passado a gente ficou 15 dias, eu achei que foi um exagero, 15 dias não precisava, mas assim, a gente fez essa viagem, só, nos dois também. Então, respondendo a pergunta, são muitos papéis, eu fico cansada e esgotada muitas vezes. Mas o sentimento de culpa eu não tenho, porque eu faço o que dá. E eu faço o meu melhor. Você entende por que eu te acho foda? Amiga, não. Vocês Não, entendem? Não é verdade. Porque ela é esse pinguinho de gente, mas ela é um furacão, amiga, cara. Mas você é assim. Não! Você é... Aham. Ah, Não. Ela dá risada, tipo assim... Não, peraí, gente. Eu sei. Não, peraí, vou tomar mas, uma água. cara, por isso que eu acho que a gente se dá muito bem. Porque a Carol, ela tem muita coisa sua. Tem muita coisa que você já viveu, que você traz muita bagagem, e não é só no âmbito profissional, que eu acho que... Por isso que eu falei que você representa muitas versões na minha vida. Eu acho que você tem muito pra dividir com as pessoas, e por isso que eu acho que você tá fazendo, assim, tá no lugar certo, de estar no digital, de estar cada vez se comunicando mais, porque eu acho que o mundo precisa disso. A mulherada não fala como você fala. Isso não existe. Nós, mulheres, a gente tá sempre se culpando. A gente tem que trabalhar, e tem que cuidar do filho, tem que ser a mulher perfeita, que é o que você falou. Existe essa culpa, e é a gente que se culpa. E perfeição, gente, é um saco. Não existe, né? Não, primeiro que não existe, e depois ninguém quer mais ver a vida perfeita. Perfeição não existe. Isso. Agora, um ponto, assim, que é interessante também do digital, que uma coisa que acho que nós que estamos entrando agora, a gente tem que focar muito, é em trazer coisas que vão inspirar e ajudar as mulheres e soluções que as mulheres vão poder aplicar na vida delas. Porque assim, que nem me falaram, mostra a decoração da sua casa. Não adianta nada eu mostrar a decoração da minha casa, porque o que eu vou instigar nessa mulher? Puta, um móvel que custou muito caro e que talvez ela não vai poder comprar, e aí eu vou despertar um desejo nela que pode despertar o quê? Sei lá, uma vontade, tristeza, né? Uma tristeza dela que ela não pode ter. Então, eu prefiro 1000 vezes trabalhar num conteúdo onde quero mostrar pra vocês coisas que vocês possam replicar na casa de vocês. Eu quero ajudar a entender o que vocês precisam, o que funciona, o que vocês precisam, o que vocês estão sentindo falta. Porque de vidas inatingíveis, a internet já está saturada. Cheia. É isso. Eu acredito nisso, essa vida que a gente não é perfeita, que a gente tá sempre... Tudo o que você falou. E a gente tá trazendo isso muito pra Pura também. Sim. Isso eu acho muito bacana, porque a gente não tá vendendo uma coisa que a gente não acredita. Sim. A gente tá vendendo aquilo que a gente vive, que a gente é. Sim. Então, assim, e falando em Pura, eu quero até fazer um brinde. Eu trouxe uma champanhe hoje. Finalmente, champanhe. Era pra ter aberto essa champanhe faz tempo. Assim, que horas que ela vai me servir a champanhe? Produção Gente, maravilhosa. céu. A Carol abre a champanhe que ela é boa nisso. Não, tenho medo. Então, Nossa, é melhor vai abrir aí que- atrás. Vai que estoura os tetos, gesso, Deus me livre. Mas eu vou Sério? falar uma coisa. Por que a gente tá brindando? Esse mês, eu e a Carol, a gente teve outro milestone na Pura. Yes. Que a gente levou a Pura para Rapturbo e Mercado Livre. Então, a gente vai brindar. É isso porque aí, isso gente. é um... Como é que fala accomplishments em português? Ai, ela é muito... Eu amo. Isso quando... é uma... Obrigada. Eu amo quando a Amanda não sabe falar em português. Eu acho tão chique. Eu acho muito chique. Mas é uma conquista. Porque assim, a Não, gente, isso cara... É accomplishments. A gente tá fazendo tudo muito assim, nas próprias mãos. Tentando fazer a maneira perfeita. E esse mês... Vocês já compraram? É, porque tem que comprar. Então, Vamos colocar o link aqui nesse por podcast. favor. Óbvio, aqui, ó, gente. Viva e Comprem. respira. A heroína é você. Amiga, você é a casa foda. é sua, o podcast é seu. É muito... Não, Vai. tem que dar sorte. Ó, gente, esse podcast é de milhões. Milhões. É um brinde a Pura a nós. Não, um brinde ao seu podcast. Eu morro de medo disso. Aí, e se sujar? Tudo bem, amiga. A gente tá aqui comemorando. Manda bala. Eu tô renovando a casa. Ai, meu Deus. Tô falando que ela sabe abrir? Ela sabe abrir. Ai, eu adoro champanhe, gente. Esses copos maravilhosos.
Tânia, enquanto você tá servindo, Tânia Bulhões, a polêmica, qual que é a sua opinião? Eu amo. A minha opinião é que, ser empreendedor no Brasil é muito foda. E eu acho que, assim, se tá... O ponto eu entendo que é uma marca... Pega esse aqui. Obrigada. É uma marca que sempre focou em falar na exclusividade das peças desenvolvidas e biriri barará, mas é óbvio que sempre tiveram outras linhas que eram produzidas na China em grande escala. Eu só acho que, assim, Bebam também francês. no final é a cultura do apedrejamento em manada, que é um Você vai saco. continuar comprando na Tânia Bulhões? Óbvio, eu amo ela. Saúde, viva a Tânia. Um brinde! Viva pura! Viva pura. Vocês podem comprar na Tânia e limpar com pura. Gostou? É mais docinha. Bem gostosa, amiga. Ai, saúde. Vamos encher a cara aqui. Ai, ufa. O podcast tá só começando. Perdi minhas fichas. Agora Bom, vai entrar, né? Vamos. Vamos. E assim, você tava falando, você elogiou o Romero super. Eu acho lindo o relacionamento de vocês. Eu acho que vocês têm uma parceria incrível. Mas você mesma disse, não foi o seu primeiro casamento. Você já passou por um divórcio. E eu estava lá. E eu vou ser muito franca. Obviamente, todo divórcio é um processo, é um luto que você vive, mas você foi muito forte. E eu acho que foi essa época, eu lembro, a gente estava sentada num restaurante em São Paulo, aqui perto, por sinal. E foi a primeira vez que eu vi você abaixar a guarda e falar, é isso que aconteceu. E mesmo, eu fiquei encantada com você. A maneira que você enfrentou, a maneira que você lidou com isso. E no nosso meio, nós temos muitas amigas e muitas mulheres que estão em relacionamentos hoje e eu sinto que não estão felizes. E às vezes acabam estando num relacionamento porque, todo mundo tá casado à sua volta. 2, a mulher já tá na idade para ter filho. 3, tem medo de recomeçar, de terminar e recomeçar. E você foi muito corajosa. Como que foi pra você, Ká, essa jornada de, tipo, divorciar, fechar uma página, viver, conhecer outra pessoa? O que você poderia falar pra quem tá escutando que talvez tá num relacionamento que não faz sentido? Olha, Vou continuar bebendo. Muita gente, tem gente que me segue da época que eu era casada, Sim. no meu primeiro casamento, e gente que tá chegando agora e não sabe da história. Eu fiquei noiva com 26 anos, 26, e casei com 25, 26. Casei com 27. Me arrependo? Não. Eu realmente, naquela época, nós tínhamos um relacionamento muito legal, a gente se gostava muito. Foi um casamento baseado em amor, mas nós mudamos, o que é natural. Todo mundo muda. Eu mudei ao longo do relacionamento. Ele mudou ao longo do relacionamento, graças a Deus, porque a gente vai mudando. Se a gente não mudar, é porque a gente tá parado no tempo. Isso. E o que a maioria, né, dos movimentos que a gente vê, que as pessoas mudam quando elas estão casadas, ou elas vão mudando e elas vão se reinventando e se redescobrindo e o casamento ele vai se reciclando, ou elas vão ficando, vão seguindo caminhos distintos. Então, eu vejo que, no nosso caso, foi muito isso. A gente foi mudando muito. E a gente foi cada dia mais vendo que a gente tinha muito menos em comum. E não fazia sentido, naquela altura do campeonato, pensar no futuro, pensar em ter filhos, pensar em crescer família, sendo que não tinha mais casamento, não tinha conexão. Então, acho que a mulher, ela tem essa visão muito mais clara do que o homem. Porque o homem, por natureza, ele acorda, ele sai para caçar e ele volta. A mulher, ela é introspectiva, ela por natureza, ela tá em casa, cuidando da casa, cuidando do ninho. Tô falando assim, da natureza Sim. humana, né? Tipo, homo sapiens. É isso. E eu acho que o fato de eu ter tido essa percepção e comecei a questionar muito foi o que talvez
startou uma provocação ali para os dois entenderem que realmente a gente tava com opiniões fase. muito divergentes e muito diferentes e que não tinha mais conexão, não tinha mais motivo para ficar juntos. Mas até de você entender e você tomar a decisão Isso. é uma ponte enorme. É um processo, e muito né? difícil. E tem que ter muita coragem, porque você constrói um sonho. E assim, o que eu acho, gente, é que a gente vive muito no futuro. E por que a gente quebra a cara? Por que a gente sofre? Porque a gente cria uma ilusão. A gente cria uma ilusão do final feliz, do terminar a vida de mãozinhas dadas com o seu par de 100 anos, com os milhões de gatos em volta, árvore de Natal inteira, com netos. Isso tudo é uma imagem do futuro que não existe. Não existe. Então, você se frustra por algo que nunca existiu. Muito verdade. Você se frustra por uma ilusão. Quem disse que isso vai... Isso nem existe. Você nem viveu, você não percorreu esse caminho. Tá sofrendo por algo que ainda nem... Exato. Então, assim, fiz uma festa para 600 pessoas. Legal, que bom, foi ótimo naquele momento. E, mas o casamento é para sempre. Quem disse? A história, né, de você se prometer para uma pessoa e aquela pessoa se prometer para você, ela prometer o amor dela para você e vocês juntos construírem uma família, é uma história que realmente vai ter muita batalha e muita construção para ela permanecer, né, até o tempo que ela tem que permanecer. Pode ser até o final da sua vida, pode ser no meio da sua vida, pode ser antes da sua vida. É uma história com começo, meio e fim. Então, não foi fácil tomar a decisão. De novo, o que eu acho que me deu um clique foi quando eu também, no meio dos meus questionamentos, eu li um livro. E nesse livro ele falava muito sobre: você quer viver uma vida morna? Você acha que você merece uma vida morna, uma vida mais ou menos? Uma vida que você chega em casa, seu marido te dá um selinho, vocês mal conversam e cada um vai para um canto dormir. Que tipo de vida você quer viver? Não que isso seja errado, mas é isso que você quer? E não era o que eu queria. Eu sou intensa e eu não vim a passeio e eu vim para viver grandes histórias. E eu sou muito intensa. Brinde, amiga. Eu gosto de dançar, eu Cantar. gosto de namorar, eu gosto de ter um relacionamento de namoro. Mas depois de 400 mil anos casado, não é mais... Pode ser que não seja. Mas eu tô há 5 anos casada e eu namoro até hoje. E assim, graças a Deus tá tudo bem. Naquele momento, pra mim, eu não vivia isso. E aí eu comecei a entender que não tinha mais. Tinha carinho, mas não tinha amor. Foi muito difícil, mas ninguém morre disso. Ninguém morre de separação. Ninguém morre de divórcio. Eu acho que o principal é você entender que você precisa ser feliz. E você entender o seu merecimento e o que você quer para sua vida, o que você merece, aonde você quer chegar e com quem você quer chegar. Se você pudesse voltar no tempo ou fazer uma ligação para Carol de 20 anos, o que você falaria para ela? Essa pergunta é muito boa. Cara, eu falaria para ela que ela não precisava ter tido tanta ansiedade e tantos medos. Porque deu tudo certo. Tudo dá certo. Amém. Eu acho que... E vai dar sempre certo. Amém, amiga. Porque pessoas boas atraem coisas boas. Atraem saúde. Saúde. Maravilha. Muito bom. Agora me conta uma coisa. A gente, nessa época que você estava passando por um divórcio, a gente se conheceu um pouco antes disso. Foi. E eu lembro que a gente fez uma viagem. Aliás, como é que a gente se conheceu? Como é que a gente ficou amiga? A gente se conheceu num bar. Foi isso? Bêbada. Foi mesmo? Acho que sim. Eu não lembro quando eu te conheci. Também não lembro. Como a gente ficou amiga. Também não lembro. Sou péssima pra isso, não sei se a amizade foi gente- boa. Porque a gente sempre tava bêbada. A vida. A gente conheceu no
ali. É verdade! Sou louca! Na Bahia! Na Bahia. Verdade, eu lembro disso. Foi. A gente tava em viagem em família, foi mais Foi. comportada, não foi bêbada. A gente tava Não. super num ambiente familiar. Foi. Imagina. Tá, bom. Eu lembro que nessa época a gente ficou amiga, então a gente fez uma viagem, uma amiga nossa casou, e ela fez a despedida de solteira, e a gente não conseguiu na despedida de solteira. Ela, eu e mais uma outra amiga. Então a gente resolveu se juntar e fazer uma nova despedida de solteira pra ela, pra, né, se redimir. Então foi eu, a Carol, uma outra amiga e a noiva. Foi. Essa viagem Foi a melhor viagem da minha vida. foi eu a acho. viagem que eu olhei pra Carol. E eu falei, uau, essa mulher não é só isso. Amiga, Carol, que quer que eu viagem. comece a falar? Ainda bem que eu Vamos tô com a contar. Teve uma Ainda bem noite. que eu tô com a boca torta. Eu não vou falar. Não vou. Vocês vão Aqui a ter gente que- pode falar vão ter que tudo. me implorar pra eu contar. Eu vou contar uma parte. Teve uma noite que a gente saiu. E foi a noite que tudo aconteceu. Teve um dealer lá, parecia um cara esquisito, que a gente fechou uma mesa pra balada. Pareceu um cara esquisito. Não, você brotou. Mas eu não sei de onde ela tirava os grupos lá. Ela era Latam da Uber na época. na época, ela conhecia todo mundo. Ainda chegou em Buenos Aires, pisou, já tinha uns caras lá na porta do aeroporto, ela já com, dá $100, não sei. Eu, caramba, ela tá comprando a mesa da balada. Eu, caramba. Não, a gente tinha que fazer uma programação. Aí eu fiquei encarregada de achar uma balada e fechar uma sabe mesa. Zé Pequeno? Zé Pequeno não chega nem perto. Zé Pequeno. Não, eu falei, bom, beleza, então vamos fechar a mesa. Comecei a acionar os meus contatos, apareceu um cara X no hall do hotel com um envelope. Aí eu falei, gente, cara, eu jurava que eu tava fechando uma mesa na balada, mas eu acho que esse cara entendeu que eram drogas, porque eu acho que ele trouxe drogas. Uma coisa bem shady, assim. Aí, depois a gente coloca a tradução de shady, porque eu não sei fazer português também. Aí eu lembro que ele chegou, passou o envelope, a gente deu um dinheiro e fomos pra balada. Depois disso, eu não entendi o que aconteceu, porque na porta da balada teve uma de nós, algumas, brigando com segurança. Entramos na balada, quebraram a nossa mesa. A noiva não parava de chorar de saudades do noivo. Você lembra disso? A outra tava em La La Land. Não, Eu acho que quem se divertiu mesmo foi você. A noiva arrumou briga. Arrumou briga, mas chorou. Ela tava com muita saudade A do noiva, noivo. a Tiquita do lado, uma Tica lá dançando. Aí a Tica pôs a bolsa dela assim na nossa mesa. A noiva pegou com a mão dela e fez assim. Tava todo um pouco alterada. Rolou uma treta, Aí gente. eu falei, A gente já participou de uma briga. Ai, não, vou ter que bater alguém. Briga. Ai, não, vou ter que bater alguém. Foi assim mesmo. 1,60 m. Carol chegou e falou, eu vou brigar, eu vou brigar. Então tá bom. Então peraí, deixa eu tirar meu brinco. Que agora eu vou ter que bater em alguém. Mas aí a gente não brigou, obviamente. Não, mas rolou uma treta e Não, mudaram a nossa mesa. Ficou tudo bem. Mudaram a gente de lugar. E a gente foi pro melhor lugar da balada. A gente ficou do lado do DJ. Aí, escuta essa. Quem me conhece não imagina. Mas na época eu tava tocando, sei lá, Anitta, um funk. Eu tava solteira, eu tava bebendo com as minhas amigas. Eu falei, vou dar uma de sexy. Falei, vou descer até o chão. Só que eu sou muito alta, eu tenho problema nas costas. Eu não sei descer até o chão. Eu não sei fazer esse tipo de dança. Vocês nunca vão me ver numa festa dançando até o chão. Mas esse dia, eu falei, eu vou. Aí começaram a tocar aquela música, sabe aquela música do quadradinho? E cheio de Argentina e Argentina. Eu falei, eu vou mostrar quem é a brasileira aqui. E aí eu peguei e falei assim, até o chão. E eu comecei a ir. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu não consigo ir mais. Só que eu olhei pro lado e tinha uma mesinha. Eu pus a mão na mesinha e falei, vou apoiar aqui e vou seguir. E eu continuei descendo. Só que aí essa mesinha tinha uma porta. E quando eu vi, eu tava segurando a porta. Aí a porta abriu. Aí eu peguei e fiz, uou! No chão. Me segurei e continuei. Só que não era uma mesinha, era um carrinho móvel. O carrinho foi, e do jeito que eu tava, eu fui junto. E foi, blá, 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 e eu acho que era você. A Carol falou, eu vou me juntar, porque a gente era, acho que era só nós, a gente tava se divertindo nessa viagem. Falou, vou me juntar. E ela foi, e eu abracei ela. Mas na hora que eu abracei, a gente foi pro chão, e a gente levou um tombo horrível na balada. Foi ridículo. E eu falei, realmente, aqui, brasileiras chegaram. Eu caí com Você você. caiu. E você abraçou, acho que foi uma das nossas amigas também, então foi um trenzinho. E tinha uma escada. Você lembra disso? Não, aí no dia seguinte, lembro. eu dava risada. Eu caí com você. Você caiu. Eu te puxei. Tadinha, você tava dançando bem. Porque você é mais Gente. baixa. Ela tava fazendo um quadradinho bonito. É que eu realmente ali com o carrinho mexendo. Cara, foi Gente, péssimo. vocês não Foi tão péssimo. entendendo. A Amanda com 1,80 m no meio. Não, juro. Fazendo quadradinho, eu entendi que não é pra mim, entendeu? Tem certas mulheres que podem, certas mulheres que não podem. Tô Desde então, eu lembrada entendi. desse detalhe. Eu dei muita risada essa viagem. E aí, no dia seguinte, a Carol tava no quarto com a noiva, eu tava com a outra amiga. Foi. E aí, eu lembro que eu falei, e aí, pessoal, todo mundo bem? A Carol só respondeu no grupo assim, aqui tá o próprio Walking Dead. Você lembra? Lembro. Mas foi uma viagem gostosa. Não, foi maravilhoso. Foi muito boa.
nossa, foi maravilhosa. Foi juro, boa. Foi muito boa. Isso é muito bom. Muito bom. Agora eu vou fazer uma coisa rápida com você. Tá. Se você cancela ou passa pano. Vamos tomar mais champanhe? Posso pegar mais champanhe? Porque aqui a gente tá voltando a Buenos Aires. Gente, eu tô bebendo muito. Daqui a pouco a gente faz o quadradinho pra vocês. Vocês vão ver essa cena, Tchá, brincadeira. tchá, tchum, tchum, tchá. Tchá, tchá, tchum, 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 tchá. Obrigada. Lia, vocês estão bebendo aí atrás também? A Lia tava chorando agora. Eu vi. De rir. Obrigada. Ai, meu Deus. Põe no dedo, você sabe, né? Não! Isso. Gente, dica aqui, live no podcast. Você põe o dedo assim? Põe o dedo, Vai a até o bolha. topo aí pra ela pôr o dedo. Não vai botar Toma em um risco. também, vocês, porque aqui todo mundo tem que beber e se divertir. Você põe o dedo na espuma. E afunda? Ela afunda, você viu? Brinde, amiga, você. Amiga, minha mão tá limpinha. Desculpa. É verdade, ela só colocou o dedão dela na minha champanhe, mas tudo bem, vamos beber que é álcool esteriliza. Beleza, eu vou te falar algumas situações Tá, e você vai falar se você cancela ou se você passa pano, tá bom. tá bom? Vamos lá. Gente que expõe a vida dos outros sem perguntar. Então, tipo, vai lá filmar sua casa, seus filhos, amigos, sem perguntar se tá ok. Cancela. Já fizeram isso com você? Não. Nossa, se fizerem, você vai dar uma bronca, né? Nossa senhora. Não queiram ver isso. Eu Nossa, vejo, às vezes, na louca. pura. Pessoas que mandam áudio de 3 minutos ou mais. Ai, passa. Porque vai que seja um problema, né? Não é fácil ligar? Por que você não liga? Amiga, eu sou dessas. Eu já mandei uns podcasts de 5 minutos. Já, o meu WhatsApp já recebeu. Uhum. Continuar seguindo e stalkeando o ex nas redes sociais. Nossa, cancela. Cancela? Você nunca fez isso? Na época de namoro eu já fiz. Eu nunca Mais fiz novinha? Nossa, isso. Nunca fiz isso. Hoje? não tem Eu sentido. nunca tive ex. Tipo, eu fui solteira a vida inteira. Eu tive... Vocês sabiam disso? E vocês imaginam que a Carol sempre namorou, né? Cara, a Carol solteira, Gente, viveu, viajou eu o fui mundo. solteira a vida inteira, graças a Deus. Eu fui solteira a vida inteira. Eu tive, tipo, casinhos mais sérios. E depois eu namorei meu ex-marido. E casei. Quando eu separei, tipo, quando meu ex-marido, você só... É, Ah, exato, nossa, é outra que- história. você quer esquecer. É, Acabou, tchau. Outra vida. É. Tá. Brigar com estranhos nos comentários das redes sociais. Ai, cancela. gente. Cancela? Ai, preguiça. Eu também acho. Aliás, você nos seus posts, ou em geral, você acha quem julga mais as mulheres? São as próprias mulheres ou homens? Mulheres. Eu também acho. Tem muita briga de mulher, muita mulher criticando mulher, você não acha? Eu acho que tem muito mais mulher, assim. Eu acho que mulher, com certeza, julga muito mais. Mulherada, vamos se apoiar. Porque, né? Ai, gente, Tipo, o mundo já tá difícil. O mundo já tá difícil, É, tem espaço pra todo é. mundo, se apoia. Quando você põe o bem volta. Vamos se amar. Confia. Última. Dividir a conta no primeiro date. Essa é polêmica. É polêmica, né? A cancela. Não divide. Você É. paga ou ele paga? Ele paga. Mas você já pagou? Já, assim, já paguei, mas... Já paguei. Cancela. quando eu era mas não acho isso legal. Cancela. Cancela. Aí me chamou pra jantar, É. gente. Tipo... A gente já tá com é. cabelo, maquiagem, se arrumando. Paga a conta Olha logo. só, não estamos falando sobre construir uma vida juntos. Que aí, né, vamos construir juntos, vamos dividir. Não, a gente tá falando de um jantar, né? Me chamou pra sair, pô. No mínimo, vai. Mostra que tá feliz. É isso. Leva paga. pode levar num restaurante mais baratinho, mas pelo menos paga a conta. Leva onde puder pagar. No boteco. McDonald's. É isso. Adoro. Tá Mas bom. paga. Eu já falei de um mico meu. Qual foi o maior mico que você pagou na sua vida? Apesar que eu sei de um. Gente, Eu queria muito falar disso. qual? Eu não tava lá. É um vídeo que eu tenho até hoje no meu Esse é o telefone. maior mico da minha vida. O maior mico da minha vida. Amiga, a gente não pode colocar o vídeo aqui e dividir com as pessoas? Não. Colocar, não. A gente pode mostrar, de repente, um teaser. Gente, posso falar? Vou falar. A Carol. Não, calma, amiga. A Carol. Não foi bem assim. Aqui a gente fala tudo. A Carol, ela morou muito tempo na Itália. Ela é chiquérrima, ela fala italiano fluente. Por favor, Ai, você vou- pode terminar o podcast falando italiano, que eu não entendo nada, eu acho lindo. Nervosa. Gente, e ela desse jeito aqui, fashionista, Esse chiquérrima. foi o maior Foi mesmo? mico da minha vida, eu acho. Rolou, você sabe que rolou os vídeos, né? Uma galera mandou o vídeo seu. Você sabe, né? Não, Esse vídeo saiu aí, tipo assim, eu recebi de algumas 3 pessoas. mentirosa. Amiga, te juro, acho que a galera gostou. Esse vídeo aí, esse vídeo você deveria postar, eu acho que é da Esse Ibope. vídeo viralizaria. Viraliza. Posta. Eu não quero viralizar com o Chico Star. Tá tudo bem. Aonde que você tava no vídeo pra explicar? Gente, é o seguinte, eu tava em Roma. Eu fui pra Roma com a minha mãe.
Porque logo depois eu ia pra Alemanha pra uma reunião. Aí É. levei minha mãe. Aí fui pra um piano bar com os meus amigos. Aí eu fiquei muito emocionada. Calma, ela estava chiquérrima. Tava, Gente, sem brincadeira, ela tava usando plumas Tava- rosas, inclusive, o look que eu usei agora em Madrid. que é É o lindo. mesmo look. Vão lá no Instagram pra vocês olharem, porque é tipo assim, chiquérrima, você pode Eu estar não falando pude já. postar esse look quando eu tava em Roma, porque eu caí. Aí eu postei agora em Madrid. Lindo, assim, Fia. tipo assim, brilho, com plumas, chiquérrima, Não, com saltão, cantando nas ruas lá da Itália. Tava chique, na Fontana de Trevi, bêbada. Aí a Carol, no vídeo, foi dar uma de sexy. Aí eu falei pro meu amigo, Ai, me filma. filma, porque eu vou postar meu look. E aí ela Eu fez assim, no vídeo. Gente, sem brincadeira. Ela, a Carol, pegou... ela fez assim que nem uma princesa. Mas na hora que ela fez assim, ela não parou mais. Ela deu 3 voltas e parecia uma minhoca caindo no chão. Lá, tipo assim... E o menino Peraí. continua filmando e a Carol não levantava do Já chão. viram Ela esse caiu de vídeo? cara. Peraí, eu vou mostrar pra Lia, eu vou mostrar pra Lia e pro Lick. Mostra. Gente, por favor. E salva E pra a gente gente postar. vai filmar a reação dele. É isso. Italiano. Ela tá fazendo um close. Cá, última pergunta. Tá bom. Eu amo conversar com a Carol. A gente tá tendo uma conversa, a Lia segue chorando. A gente fez uma conversa muito de amigas mesmo. Eu acho, como eu falei no começo, você tem muito pra dividir com o mundo. A Carol já passou por divórcio, já abriu empresa, já trabalhou, já morou fora, já teve coração partido, já recomeçou. É mãe, você é real. Você não passa uma imagem que você não é. Eu acho que ainda as redes sociais não conhecem a Carol 100%, porque você tem esse lado muito engraçado, esse lado muito deep. Tô me Profundo. soltando ainda, gente. Aguardem. Eu ainda sou tímida nas redes sociais. Agora a pergunta principal, tá? É o motivo do nome Call the Shots, que é quando, assim, você tomou rédeas na sua própria vida, quando você tomou uma decisão importante na sua vida, que foi uma virada de chave. Então eu quero te perguntar quando e qual foi um momento pra você call the shots na sua vida mesmo, assim, que você falou, tomei essa decisão, vai ser assim. Que você acha que serve também de conselho pra quem tá escutando. Eu acho não, eu tenho certeza. Foi no momento em que eu decidi ir para as redes sociais, começar a realmente mostrar quem é a Carol. Por quê? Não adianta nada eu ter feito tudo que eu fiz profissionalmente se eu realmente não colocasse a minha essência, o meu DNA, para as pessoas entenderem o que tem por trás da minha história, das minhas empresas. E no ano passado, no começo do ano, eu fiz uma imersão profunda, que eu falei já aqui nesse podcast, de autoconhecimento. E que eu fui bem profundamente ali dentro, fui remexer, revirar todas as minhas caixinhas, entender aonde que eu estava me ancorando, aonde que eu estava, aonde eu não estava ainda me sentindo segura, por que eu não tinha até hoje tido coragem de mexer com a internet. Então foi nesse momento que eu entendi que se eu queria atingir um objetivo da minha vida, eu teria que mudar. E eu não podia mais ser quem eu era. Eu tinha que mudar de verdade e decidir, porque você querer é uma coisa, agora quando você decide é outra. Quando você decide, você deixa de ser quem você é. E você passa a ser uma nova pessoa. Então, essa virada de chave, pra mim, foi o ano passado, quando eu decidi ser uma nova Carol. E aí eu mudei. Aguardem, porque essa nova Carol tem muito pra ensinar e dividir com o mundo. Tá só começando, gente. Um brinde a você, Na Ká. próxima, eu não vou no dentista. Prometo. Um brinde a você. Muito sucesso. Seu podcast maravilhoso, Ê! gente! Agora, não, juro, essa mulher é uma caixinha de talentos. Não Mulheres tem- que se apoiam. Minha amiga aqui no meu Amiga, sofá, comigo, conversando. Você é maravilhosa. Te amo, amiga. Parabéns, viu? Saúde. É só o começo. Beijo. Se você curtiu esse episódio, aproveita para me seguir nas redes sociais e continuar acompanhando o Call the Shots em todos os canais.
Tem muito mais vindo por aí. E a partir de agora, eu te vejo todas as terças-feiras, às 19 horas. Até lá!